Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de 1 João, capítulo 4. Nós iremos dar prosseguimento ao nosso estudo da carta de 1 João. Diz assim, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Amém. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te damos graça, nós queremos te engrandecer mais e mais, além daquilo que nós já fazemos e fizemos nessa noite. Amém. Nós queremos, Senhor, sempre te dar a honra, a glória e todo o louvor que só o Senhor merece, e queremos fazer isso através das nossas vidas, Pai. E para que isso seja possível, nós precisamos do Senhor em nossas vidas mais e mais. Nós precisamos aprender mais do Senhor, aprender mais da Tua Palavra, aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, para que assim sendo, possamos colocar em prática e verdadeiramente, Senhor, vivermos para a glória do Teu nome. Amém. É isso que nós viemos aqui fazer nessa noite, aprendermos sobre Ti, e por isso nós rogamos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra, e rogamos, Senhor, em nome de Jesus, fala a cada coração aqui presente, fala ao meu, assim como o Senhor já tem feito. Fala ao coração de cada um dos irmãos que vieram nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos e te bendizemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus amados, para que possamos compreender esse texto que nós acabamos de ler aqui em 1 João capítulo 4, é necessário que a gente esteja entendendo, que a gente venha entendendo tudo aquilo que já foi ensinado desde o começo da carta. Desde o início lá no capítulo 1, até chegarmos aqui no capítulo 4, é importante que a gente entenda tudo o que está acontecendo aqui e o motivo pelo qual levou João a escrever essa carta. Como a gente vem sempre tratando aqui desde o início, ele está combatendo uma heresia que em seu cerne, em resumo, dizia que Jesus não encarnou, que Jesus não entrou, não veio em carne. E essas pessoas, elas afirmavam isso por acreditar que tudo aquilo que é material é mal, e só o espírito é que é bom. Só o espiritual, só o transcendente, só aquilo que a gente não consegue pegar, só aquilo que as nossas mãos não apalpam, isso é bom. Mas tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é emanente, tudo aquilo que a gente consegue pegar e apalpar, tudo isso é mal. E quando esse espiritual entra em contato, esse espiritual que é bom, entra em contato com o material que é ruim, aquilo que é espiritual se contamina.
Essa era a crença deles, e era isso que eles ensinavam. Então, se eles acreditavam nisso, logo eles acreditavam que Jesus não veio em carne, porque Jesus é espírito, é espiritual. E se ele tivesse encarnado, aquilo que é espiritual se tornaria o quê? O quê? Impuro. Então eles não acreditavam que Jesus houvesse encarnado. Isso fazia com que eles tivessem uma maneira de viver. Eles não acreditavam na encarnação de Cristo. Então, por eles não acreditarem em Jesus dessa maneira, isso fazia com que eles tivessem uma maneira de viver, um procedimento, uma forma de viver. Em outras palavras, se Jesus não encarnou, se tudo aquilo que é material é mal, então o que importa de verdade? O que importa? É o material? É o físico? É isso que importa? Não. Eles acreditavam assim. Então o que é que importa? Aquilo que é espiritual. Essa crença deles levavam eles a viver da seguinte maneira: então, se o que importa é o espírito, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Isso fizeram com que eles vivessem uma vida libertina. Uma vida onde eles se prostituíam, onde eles viviam de qualquer maneira, de que eles provavam todo tipo de prazer carnalmente falando, e ainda assim diziam que se mantinham puros. Porque o que importa é o espírito e não o corpo. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas, nem Jesus encarnou. Ele não encarnou porque o corpo não é importante, e sim o espírito. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Amém? Por isso que João, ele começa lá no capítulo 1, combatendo esse tipo de coisa. Porque a primeira coisa que João diz a respeito de Deus é que Deus é luz. Lá no capítulo 1. Deus é luz. E nele não há trevas. Por que João diz isso? Porque ele está combatendo esses falsos mestres. Ele está combatendo esse falso ensino. E se eles viviam uma vida libertina, logo eles viviam em que tipo de vida? Na luz? Na luz? Não. Eles viviam nas... Mas Deus é o quê? É luz. Como eu posso dizer que vivo na luz se eu estou vivendo nas trevas? E ele diz, olha, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Era o que eles estavam dizendo. Não, a gente está vivendo a nossa vida sim, mas o que vale é o Espírito. Logo nós não estamos pecando. Então desde o início, João vem tratando sobre esse assunto, combatendo esses falsos mestres e os seus falsos ensinos. Agora preste atenção. Preste atenção que isso é importante demais para a gente entender o que a gente vai falar hoje. O fato deles não acreditarem na encarnação de Jesus levou eles a viver uma vida libertina. Amém? Todo mundo entendeu isso, não é? E o fato deles viverem uma vida libertina expressava que eles não amavam os irmãos. Como assim? Como é que o fato deles viverem uma vida de pecado demonstrava uma falta de amor pelos irmãos? Mais uma vez, eles não acreditavam na encarnação de Jesus, e essa falta de crença na encarnação de Jesus levavam eles a uma vida libertina. E o fato deles viverem uma vida libertina era
a comprovação ou a demonstração de que eles não amavam os irmãos. Como assim? Vou explicar. Vocês já ouviram alguém dizer o seguinte: olha, fulano de tal, ele bebe muito, mas ele é gente boa. O único problema é porque ele bebe muito, mas a cachaça dele só faz mal a quem? A ele. Isso é verdade? Não. Fulano de tal usa droga, mas ele usa só a droguinha dele ali, mas a droga dele só faz mal a ele. Isso não é verdade. Porque alguém que é alcoólatra ou alguém que é viciado em droga, isso afeta quem? Toda a família. É isso aqui que eu estou tentando dizer para vocês. Que nós somos uma família, que nós somos um corpo. E quando alguém peca dentro desse corpo, dentro dessa família, todos são atingidos. E isso faz com que, se eu peco, se eu vivo uma vida libertina, e não me importo com o que o meu irmão vai dizer, pensar, ou o que ele vai sentir ao me ver pecando, isso é uma total demonstração de falta de amor. Por isso que uma vida libertina que aqueles homens levavam, era uma demonstração clara de que eles não se importavam com os irmãos, que eles não amavam os irmãos. E essa vida libertina era consequência deles não acreditarem em Jesus. Amém? Amém? Todo mundo entendeu até aqui, não é? Glória a Deus. Aí João, ele faz uma correção. Ele começa desde o capítulo 1, denunciando os falsos mestres, denunciando os ensinos falsos dele. Mas quando chega aqui no capítulo 3, versículo 23, olha aí para a sua Bíblia, e olha o que João diz. Ele faz uma correção daquilo que nós devemos viver, daquilo que é o mandamento verdadeiro. O mandamento verdadeiro não é que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. O mandamento verdadeiro é esse aqui que ele vai dizer no versículo 23 do capítulo 3. Ele diz o seguinte: ora, o seu mandamento é este. Este o quê? Que o quê, irmãos? Creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Então ele denuncia o erro, o pecado, o ensino falso daqueles irmãos e ele corrige o ensino correto. Ele demonstra, ele diz o ensino correto, e o mandamento é: crê em Jesus. Crê em Jesus. E crer em Jesus aqui está implícito crer que ele encarnou, crer que ele veio em carne. Então, crer no nome de Jesus e amar os irmãos, amar uns aos outros. Do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 4, ele desenvolveu essa primeira parte do mandamento. Quais são as partes do mandamento? Qual é a primeira? Crer em Jesus. E a segunda parte? Amar uns aos outros. Do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 6, ele desenvolve a primeira parte. Qual é a primeira parte? Crer em Jesus. Por isso que ele vai dizer aqui que nós devemos fazer o quê? Julgar os espíritos. Porque é só julgando os espíritos que eu vou identificar se aquele ensino vem de Jesus ou não. E o mandamento é crer em Jesus, mas como é que eu vou saber se esse mandamento vem de Jesus ou não? Julgando os espíritos.
Então, do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 6, ele está desenvolvendo essa primeira parte do mandamento, que é crer no nome de Jesus. Amém? Olha o que ele diz no versículo 3. Versículo 2, aliás. Não, 3 mesmo. Todo espírito que não confessa Jesus, o que tem? Não é de Deus. Então ele está desenvolvendo a primeira parte do mandamento descrito lá no capítulo 3, versículo 23. Crê no nome de Jesus. E a segunda parte? Ame uns aos outros. Amém? Do versículo 7 que nós lemos até o versículo 12, ele vai desenvolver a segunda parte, que é amar uns aos outros. Ficou claro isso? Alguma dúvida até aqui? Então ele está tratando ou denunciando o erro daqueles falsos mestres. E quando ele faz isso, ele diz aqui qual é o mandamento. Ele desenvolveu a primeira parte do mandamento, agora ele vai desenvolver a segunda parte do mandamento. Amém. Vamos para o texto que a gente leu. Eu precisava dizer isso para que a gente possa pegar o fio da meada, né? O raciocínio aqui de João. Senão a gente não entende o texto. Então vamos lá. Nos versículos 7 e 8, ele está dizendo ou respondendo uma perguntinha que a gente poderia fazer, que é: por que eu tenho que amar? Por que eu tenho que amar? Eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele é tudo isso que a gente entende ser por amor, tudo isso é Deus, mas por que eu tenho que amar? Então nos versículos 7 e 8 ele está respondendo essa pergunta: por que amar? Vamos ler, alguém lê o versículo 7 e o 8, por favor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Olha só, por que eu tenho que amar? Primeiro, porque o amor é de Deus. O amor vem de Deus. Deus, em toda a sua essência, Ele é o próprio amor. Está na natureza de Deus, faz parte daquilo que Ele é. Ele é o próprio amor. E se nós, como discípulos de Jesus, abrimos a nossa boca e declaramos que somos nova criatura, que nascemos de novo, que temos a natureza de Cristo, que fomos restaurados segundo o amor de Jesus, segundo aquilo que Ele pregou, se nós abrimos a nossa boca e declaramos isso, em nós está essa essência de Deus, que é o amor. E se em nós habita essa essência que é o amor, é por isso que a gente tem que amar. Não, na natureza de Deus, Ele não pode conceber não amar, porque é o que Ele é. E se em nós fomos transformados, se a nossa natureza foi regenerada, e em nós está Deus, que é amor, nós também temos que amar, porque Ele é amor, porque o amor vem dEle, e se aquilo que Ele é está em nós, então a gente tem que amar. É impossível a gente dizer que é um servo de Deus e não amar. Mas o nosso coração, ele é muito mau. E vira e mexe, nós mesmo, discípulos de Jesus, nós nos pegamos, ao invés de amar, de amando as pessoas, nós nos pegamos odiando elas.
com vontade de agarrar no pescoço e esganar e, sabe, fazer sei lá o quê. Mas o interessante é que João está dizendo que nós temos que amar porque o amor vem de Deus. E Deus está em nós. E se Ele está em nós está o amor. E nós temos que amar porque o amor vem dEle. É impossível não amarmos se de fato Deus está em nós. Porque Ele é o amor, porque o amor vem dEle. Porque a natureza que nos regenerou é amor. Porque nós fomos transformados em amor, pelo amor. Então em nossa natureza agora está o amor, mas somos pecadores demais. E odiamos mais do que amamos. Nos iramos facilmente. E isso é qualquer um de nós, irmãos. É eu, é você, qualquer um. Coisas pequenas nos irritam. Coisas pequenas nos irritam. E a gente tem uma explosão de fúria. Não sei se você já assistiu aquele filme Um Dia de Fúria. Enquanto que João aqui está dizendo que isso não pode mais fazer parte da nossa natureza. Que nós temos que nos amar porque o amor vem de Deus. É por isso que a gente tem que se amar. É por isso que nós devemos amar. É por isso que nós não podemos cometer pecados. Porque o pecado maltrata o irmão. Nós somos um corpo. Você crê assim? Você cortaria o seu dedo, você se machucaria. Você daria uma martelada no dedo do seu pé. Por quê? Porque dói, é simples. Então por que raio, às vezes a gente peca, fazendo com que esse pecado traga dor ao corpo de Cristo? Por acaso não amamos esse corpo, não amamos os membros do corpo? Se eu não faço isso, se eu não penso nisso, se a minha vida não está voltada para o outro, eu não amo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, pense no outro antes de você. Considere o outro mais importante, considere o outro primeiro. Se você tem alguma coisa, se alguém te deve alguma coisa, pense antes em ficar no prejuízo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6. Se você emprestar, empreste como se você não precisasse de devolução. Ele diz isso. Mas a gente empresta e daqui a pouco a gente fica, será que vai me devolver? Irmãos, eu sei que talvez na sua mente esteja passando o seguinte, olha, mas isso é muito difícil. Alguém te disse algum dia que era fácil? Se disse, está mentindo, mentiu para você. O caminho é estreito, ele continua estreito, ele não alargou, não passou nenhum trator lá alargando o caminho, não, ele continua estreito. Às vezes a gente esquece, né? A gente escuta muito falar que a porta é estreita e a gente esquece que o caminho também é. Quem anda pelo caminho largo é quem? É quem? É o perdido. Não é o justo. Não é o salvo. É o perdido.
Então amar vai muito além daquilo que nós costumamos entender como amor. Quer ver uma coisa? O que para nós é amar? Preste atenção. Jesus disse assim, ó: amai os vossos inimigos. Amém? Do que Jesus estava falando? Que nós devemos nos apaixonar pelos nossos inimigos? E isso se torna difícil para nós porque nós entendemos amor simplesmente como sentimento. Mas o amor, ele vai além daquilo que é sentimento. Quando os nossos sentimentos estão abalados, você consegue amar? Consegue. Mas sabe por que a gente diz que não? Porque a gente entende amor como sentimento. E amor não é só sentimento, ele vai além do sentimento. É quando você faz algo, não porque você gosta daquela pessoa, está gostando daquela pessoa, mas porque a maneira, a forma de você agir, a maneira como você trata as pessoas, é amoroso. O que Jesus disse, ele quis dizer, quando ele diz amai os vossos inimigos, trate até os seus inimigos de maneira amorosa. Não é ter sentimentos por eles, mas é tratar ele bem, amorosamente. Todo mundo que tem filho ama o seu filho, amém? Já sentiram vontade de esganar? Já, eu também. O seu filho te fez uma raiva enorme, preste atenção. Seu filho te fez uma raiva enorme. Você deixou de dar comida para ele. Mas naquele momento você não estava sentindo nenhum sentimento bom por ele. Era de raiva. Mas você o alimentou. Você o tratou amavelmente. É disso que eu estou falando. É disso que Jesus está falando. Porque quando são os nossos inimigos, à primeira vista, o que a gente intenta fazer não é tratar ele bem, é se vingar. E às vezes a gente age assim com o irmão. Mas nós temos que nos amar, versículo 7, porque o amor é de Deus. E nós somos de Deus. Olha o que ele diz, versículo 7. Amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é o quê? É nascido de Deus. Se nós nascemos de novo, nós temos que amar. E se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Amém? Por isso que eu e você, nós temos que nos comportar como discípulos de Jesus, porque nós amamos os irmãos. E em nosso ser, em nossa natureza, não está mais a vontade e o desejo de fazer o mal às pessoas. Pelo contrário, na nossa natureza agora está a vontade e o desejo de fazer o bem, de amar, e não iremos fazer nada que prejudique os irmãos. Por isso é que a gente se esforça para não pecar, para não fazer o mal, porque amamos os irmãos. Amém?
Depois que o segundo motivo, o primeiro motivo porque nós temos que amar é porque o amor vem de Deus. O segundo motivo pelo qual nós devemos amar está nos versículos 9 e 10. E mais uma vez eu vou pedir alguém para ler, por favor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. O segundo motivo por que nós devemos amar é porque Deus deu o exemplo enviando o seu próprio Filho. Esse é o exemplo de amor. Olhe, note que no versículo 10 ele diz o seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho. Note o seguinte: Deus não nos amou porque a gente amava Ele. Deus não envia o seu Filho porque Ele viu um monte de pessoas que amavam Ele e que mereciam ser salvas. Pelo contrário, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 5, olha, nisso conhecemos o amor, que Deus deu a vida por nós, que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora preste atenção, como é o contrário. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo 10. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Vocês sabem o que é propiciação? Propiciação é o pagamento a uma divindade que está irada. É algo que você dá a uma divindade para aplacar a ira dela. Então Jesus foi o preço que pagou a ira de Deus, que acalmou a ira de Deus. Ira de Deus por quem? Por nós. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda escrevendo aos Romanos, Paulo diz que Deus se manifestou do céu com toda a ira contra a perversão e maldade dos homens. Deus, Ele nos amou não porque a gente fosse bom, mas Ele nos amou porque a essência de Deus é amar. E Ele não apenas teve sentimentos por nós. O que Ele fez? Ele deu o seu Filho. Que Filho? Que Filho? Versículo 9. Unigênito. Único. Único. O amor de Deus pela humanidade, pelas pessoas, foi tão grande que o seu único Filho foi pendurado lá no madeiro como propiciação pelos nossos pecados. Os nossos pecados acendiam a ira de Deus sobre nós, e Jesus morreu para apagar essa ira de Deus por cada um de nós. E Ele fez isso porque Ele nos amou. Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele disse que
O salário do pecado. Você acha que você está aqui por quê? Porque a dívida que você tinha para com Deus foi paga. Alguém teve que morrer. E esse alguém foi Jesus, e Ele morreu por você. Ele morreu no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Jesus morrendo na cruz por mim e por você, para a demonstração do amor de Deus por nós. Para que eu e você não pudéssemos enfrentar a ira de um Deus que não consegue sentir o aroma do pecado. Jesus interveio por nós e morreu em nosso lugar. E essa intervenção, meus irmãos, essa maneira com a qual Deus nos amou, é isso que deve nos motivar a amar. Nós devemos amar, porque Deus nos amou demais. Mesmo sem merecermos, Deus nos amou demais. E Ele nos amou antes de qualquer coisa que a gente tenha feito de bom. Ele nos amou. E aí nós queremos amar o outro só quando ele faz coisas boas para nós? Pense como somos egoístas. Pense como somos maus. Nós fomos amados por Deus, mesmo sendo ruins e pecadores. E quando alguém nos faz algo que não gostamos, nós não queremos amar. Não queremos perdoar. O amor de Deus está intrínseco aqui, o perdão. Ele não só morreu na cruz por nós, Ele morreu na cruz por nós para nos perdoar dos pecados, para que eu e você fôssemos declarados justos diante de Deus. Como Paulo escrevendo aos Filipenses, aos Colossenses, ele diz: Ele colocou na cruz, Ele encravou na cruz todo escrito de dívida que tinha contra mim e contra você. E nós nos achamos superiores demais aos outros, arrogantes demais, para não amar, para não perdoar. Achar que somos merecedores mais do que os outros. Não. Nós temos que amar porque Deus amou entregando o seu próprio Filho. Deus nos amou de maneira sacrificial. E é assim que nós devemos amar o irmão. É assim que nós devemos amar uns aos outros, nos sacrificando uns pelos outros. Olha, graças a Deus, que a gente não vive num país onde o Evangelho não é proibido, ainda. Mas você já pensou? Se alguém chegasse para um irmão e dissesse: você vai morrer porque você é cristão, e você dizer: não, me mate no lugar dele. Eu fico imaginando se nós teríamos essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez, essa fé, porque isso é fé. Amém? Versículo 11. Então ele responde, por que nós devemos amar? Nós devemos amar porque Deus, o amor vem de Deus e Deus é amor. E nós devemos amar porque Deus deu o exemplo enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós. Esse é o maior exemplo de amor. No versículo 11, João está dizendo que nós devemos praticar esse amor. Olha o que ele diz no versículo 11. Amados, se Deus nos amou assim como? Assim como? Se Deus nos amou assim como? Entregando o seu Filho.
sacrificando o seu Filho, se Ele nos amou de forma sacrificial, então, o que a gente tem que fazer? Assim também nós devemos amar uns aos outros. Então João diz, olha, por que nós devemos amar? Nós devemos amar porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor, porque Ele deu o exemplo. Agora Ele está dizendo, então pratiquem isso. Pratiquem. Assim como Deus amou, amem. Se Deus amou de maneira sacrificial, ame de maneira sacrificial. Se Ele se entregou, se entregue. Se Ele perdoou, perdoe. Se Ele amou sem esperar que o outro amasse primeiro, ame primeiro. É assim que nós devemos amar, como Deus amou. Se sacrificando, perdoando, e não esperando que o outro antes ame para que eu possa amar. Ame primeiro, ame antes do outro. Seja você aquele que ama primeiro. É esse tipo de amor que João está dizendo que nós devemos praticar. Já viu aquelas briguinhas de marido e mulher? Que fica cada um com a tromba para um lado, né? Aí passa 1 dia, 2 dias sem se falar. Ninguém quer dar o braço a torcer. Um esperando pelo outro. É justamente disso que João está falando. Não da questão do casamento, mas ele está falando de alguém dar o primeiro passo. De alguém amar primeiro. Não esperar que ninguém ame para amar. Ame! Porque Deus amou assim. Ele não esperou uma faísca de bondade do homem para enviar Jesus. Paulo disse isso, nós ainda éramos pecadores quando Ele enviou seu Filho. Então se Deus amou assim, ame assim também. João está dizendo aqui, pratique o mesmo amor que Deus demonstrou no seu Filho. E em último lugar, João aqui no versículo 12, ele começa lá no versículo 7 e 8, dizendo, por que nós devemos amar? Aí ele diz no versículo 11 que nós devemos praticar. Agora, ele vai dizer, para que amar? Para quê? E aí ele diz, no versículo 12 o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha a coisa fantástica que João está dizendo aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se a gente amar, Deus está em nós. E as pessoas verão Deus em nós. Isso é fantástico. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos, as pessoas verão Deus em nós. Isso é fantástico, irmãos. E nós devemos amar para isso. Para que as pessoas olhem para nós e não nos vejam, mas vejam o amor de Deus em nós. É para isso que nós temos que amar. Para que Deus seja conhecido através do nosso amor, através da nossa maneira de agir, através da nossa maneira de nos amar. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 35, se não me falha a memória. Então, meus irmãos, nós devemos nos amar para que Deus seja refletido na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar,
na nossa maneira de tratar as pessoas. E em segundo lugar, nós devemos amar para que, versículo 12, olha aí. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Quando amamos, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. E nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. É por isso que nós devemos amar. Meus irmãos, se esse trecho aqui que nós lemos, se esse parágrafo que nós lemos fosse uma música, uma frase aqui seria o refrão. E o refrão seria amar uns aos outros. Olha aí, ele diz isso no versículo 7, dê uma olhada aí. Versículo 7 ele diz, amemos uns aos outros. Olha o versículo 11. Lá no final, devemos amar uns aos outros. E o versículo 12, se amarmos uns aos outros. Então, se esse parágrafo fosse uma música, esse seria o refrão. Amem uns aos outros. No versículo 7, ele vem como uma exortação. No versículo 7 está como uma exortação. Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. No versículo 11, isso vem como uma declaração de dever, é nosso dever amar. Olha o que ele diz no versículo 11, amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. E no versículo 12, essa declaração, ela vem como uma hipótese, olha só, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Meus irmãos, nós devemos amar uns aos outros. Porque se a gente não faz isso, não conhecemos a Deus. Em outras palavras, o que João estava dizendo era que a maneira daqueles irmãos, daqueles falsos mestres, se comportarem, elas não expressavam amor pelos irmãos. E se eles não amavam os irmãos, eles não conheciam a Deus. Amém? Se nós nos amarmos, Deus permanece em nós. É isso que eu gostaria que você saísse daqui nessa noite refletindo. Não o amor como um mero sentimento. Não o amor como uma mera frase que sai da nossa boca. Como ele mesmo diz aqui, no versículo 18 do capítulo 3, filhinhos, não amemos só de palavra, nem de boca, mas amemos de fato e de verdade. Que o amor para nós não seja um mero sentimento, mas sejam ações. E que tudo que façamos aqui, na igreja ou lá fora, expresse o amor de Deus, porque nós queremos manifestar a Deus através do nosso amor. Amém? Eu queria deixar 3 lições para nós, para que possamos sair refletindo sobre isso. E a primeira lição e reflexão vem como uma pergunta. Nós temos entendido o sentido de amor? Nós temos entendido o amor de Deus, de fato e de verdade? Nós temos entendido esse sentido do que é o amor de verdade? E se temos entendido,
que isso significa para nós? O que significa para nós, o que significa para você, quando você diz, eu amo meu irmão? O que isso significa para você? Quando nós agimos de uma maneira que sabemos que é errado, nós pensamos nas consequências que isso trará a outros. Se nós fazemos isso, nós entendemos o que é o amor. Se não fazemos, nós não entendemos ainda de fato qual é o sentido real de amar. Porque quem ama não magoa, quem ama cuida, quem ama não maltrata, quem ama não quer mal. Então pense, reflita. Nós temos entendido realmente o sentido do que é amar, do que é o amor? O amor ainda para nós são meras palavras e meros sentimentos. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Uma segunda lição, uma reflexão para nós aqui. Quais são as práticas que eu e você temos tido, o que eu e você temos feito, que reflete Deus? Quais são as práticas de amor, amorosas, que eu e você fazemos, praticamos, que refletem Deus às pessoas? Em outras palavras, o que você tem feito no sentido de amor pelos outros, que reflete Deus? As suas atitudes têm refletido Deus? As suas atitudes amorosas têm refletido Deus? Pense sobre isso. As nossas atitudes de amor imitam o amor de Deus? A maneira como nós amamos imita a maneira como Deus nos amou? De maneira sacrificial, trazendo perdão. Pensem, reflitam. E em último lugar, ainda atrelado a esse ponto, o nosso amor tem mostrado Deus às pessoas. As pessoas têm visto Deus na nossa maneira de tratá-las, de amá-las. Pense sobre isso. Porque é só o amor que vai demonstrar para as pessoas quem Deus é de verdade. Está cada vez mais comum as pessoas olharem para os cristãos e dizerem: esse é crente, esse aí serve a Deus. Está cada vez mais comum as pessoas falarem isso a respeito dos cristãos. Mas que todos nós, irmãos, possamos amar uns aos outros de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e dizer: esses são servos de Deus, porque eles se amam. Não com falsidade, não da boca para fora, mas de fato e de verdade. E se eles amam, eles só amam porque eles conhecem a Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.